Antes de você tirar qualquer conclusão sobre esse vídeo, assiste ele até o final, beleza? Salve galera, aqui é o Lucas Lima, você tá no canal Limonade, e vamos para um vídeo que talvez seja um pouco polêmico hoje. O pastor André Valadão recebeu a seguinte pergunta em um dos seus stories. 2 rapazes, que são membros da igreja, estão namorando. Expulsa eles ou deixa na igreja? E essa foi a resposta que ele deu. Entendi, são gays. Então, a igreja tem um princípio bíblico, e a prática homossexual é considerada pecado. Eles podem ir para um clube gay, ou coisa assim, mas na igreja não dá. Essa prática não condiz com a vida da igreja. Tem muitos lugares que gays podem ver sem qualquer forma de constrangimento. É sobre cada um entender o lugar de cada um. A primeira parte, que ele fala que a igreja segue princípios bíblicos e que a prática homossexualismo é considerada pecado, certo. Bom, a Bíblia define o homossexualismo como pecado, tá certo. O problema é ele falar que homossexuais não podem ir à igreja. Que tipo de evangelho que é esse? De onde que ele tirou isso? Isso não é daquele tipo de declaração que as pessoas normalmente dão, que, pode ser interpretada de uma forma ou de outra. Não, ele quis dizer isso que ele disse. Ele disse veementemente que a igreja não é lugar de homossexuais, mas não é papel da igreja expulsar essas pessoas. É papel delas entender o lugar delas. Pouco tempo depois disso, saiu um vídeo da Ana Paula Valadão, irmã do André Valadão, num congresso com a Zaf Borba, conversando uma parada mó aleatória, deu uma declaração tanto quanto polêmica e bizarra, pra não dizer idiota, a respeito do homossexualismo. Vamos dar uma olhada? E quem que cobriu os custos dessa primeira viagem? Tudo é milagre. Tudo é milagre. Os irmãos se cotizaram. Eles não estavam falando sobre homossexualismo. O pastor Donald Stoll morava nos Estados Unidos. Eu liguei pra ele. Ele e o seu companheiro, cada um deu $500 na época. Companheiro de ministério dele lá nos Estados Unidos. Porque hoje em dia a gente tem que explicar o que é companheiro, né? O negócio tá tão difícil. Tá tão difícil. Eles são irmãos. Aí o pastor Azaf diz que um pastor dos Estados Unidos e o companheiro dele fizeram uma doação pra ele. Aí a Ana Paula faz um trocadilho com o companheiro. Boa. Não, muito sério, obrigado. Tô falando sério. É que eu sou de outra geração. É engraçado, companheiro mas é sério. É um grande amigo de ministério. Muito obrigado, Ana. Mas são companheiros de ministério que eles eram missionários os dois juntos. Até aí uma piada, nada demais. Né? O Gustavo tá até com a mão no rosto ali de vergonha. Mas é sério, gente. Tá Tem bom, muitas nós estamos na pessoas, televisão. inclusive novas convertidas, que chegam pra igreja ou ligaram a Rede Super agora Senhor. e estão achando que isso é normal. Gente, isso não é normal. Deus criou o homem e a mulher. E a mulher. E é assim que nós Glória a Deus. cremos. Esse é o Até aí tudo certo. A qualquer outra opção sexual é uma escolha do livre-arbítrio do ser humano. Isso há controvérsias. Qualquer escolha leva consequências. E a Bíblia chama qualquer escolha contrária ao que Deus determinou como ideal, como Ele nos criou para ser, chama de pecado. E o pecado tem uma consequência, que é a morte. Também tá certo. Inclusive, tudo que é distorcido traz consequência naturalmente. Nem é Agora Deus que a brincadeira trazendo fica legal. uma praga, um juízo, não. Tá aí a AIDS para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte, contamina as mulheres, enfim, não é o ideal de Deus. Sabe qual é o sexo seguro? Que não transmite doença nenhuma. O sexo seguro se chama aliança do casamento. Glória ao Senhor. É Concordo. assim? Louvado Deus seja é perfeito em tudo que Ele faz. Azaf, vamos voltar aqui, mas Vamos eu voltar, acredito muito que obrigada. esse parênteses... A AIDS é uma punição de Deus sobre os homossexuais por eles terem relações. É isso que ela falou. Eu fico até sem palavras para descrever o quão ridículo isso é. A AIDS não é tratada como uma doença homossexual há muito tempo. Já se sabe qual é a origem da AIDS hoje em dia e não tem nada a ver com homossexuais. É só você dar uma pesquisa no Google, a origem da AIDS. Vai aparecer esse artigo, é super interessante, descrevendo como a AIDS passou de chimpanzés para seres humanos na África. Não há consenso exatamente de quando começou a espalhar essa doença, mas ali por meados de 1930. Esse vírus acabou passando para o ser humano, e nos macacos isso não causa doença para eles. Mas quando humanos caçavam, comiam a carne de chimpanzés, ou domesticavam, ficavam próximos ali aos animais, esse vírus acabou passando para a gente, e na gente ele causa todos esses problemas que a AIDS traz. Assim como a maioria das doenças, como a raiva, como o próprio Covid-19, como a gripe aviária, como tantas outras doenças que passaram para a gente através de animais. Agora dizer que é uma doença
é uma punição de Deus para a prática homossexual, em que ano que a gente tá? A gente voltou para a Idade Média, a gente voltou para a Inquisição. Vamos queimar as pessoas por elas serem infiéis, vamos? Bora? Discutir homofobia hoje em dia é 100% válido, porque existe muita homofobia. Só que as pessoas usarem AIDS como argumento divino é ridículo, é simplesmente ridículo. A homossexualidade é tratada na Bíblia como pecado, sim, isso não tem discussão. Só que ela é tão pecado quanto qualquer outro pecado, tanto quanto a mentira, tanto quanto o alcoolismo, tanto quanto o vício em drogas, pornografia, fofoca, tanto quanto assassinato, é igual a qualquer outro pecado. Só que imagina se a declaração dele fosse que a igreja não é lugar para alcoólatras. Alcoólatras podem ir para um bar, podem ir para uma balada, mas a igreja é lugar de quem quer seguir os princípios bíblicos. Não é uma questão de expulsar o alcoólatra da igreja, a questão é cada um saber o seu lugar. Isso não soa ridículo? Porque é, assim como falar que o lugar de homossexuais não é na igreja. A igreja é lugar para todas as pessoas. E de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não falou, mas pode deixar os homossexuais na deles, não precisa pregar não. Não, todo ser humano precisa de Jesus, todo ser humano precisa de Deus. E se você tá numa igreja que os líderes têm esse tipo de pensamento, sai dessa igreja, pelo amor de Deus, cara. Você não tá pregando o evangelho de verdade com esse tipo de atitude. Já existe um grande preconceito sobre os cristãos serem intolerantes com todo tipo de pessoa que pensa diferente da gente, seja homossexual, seja de outra religião. E infelizmente esse preconceito é validado por declarações estúpidas de líderes religiosos que não entenderam o evangelho de Cristo, que não entenderam o amor de Cristo e soltam declarações como essa. O Brasil já tá cansado de ver o Silas Malafaia dando declarações retardadas e propondo boicotes a empresas só porque elas apoiam a causa LGBT. O papel da igreja é pregar o amor de Cristo. Única e exclusivamente o amor de Cristo. Falando que ela tá errada em determinada situação, mas não excluindo ela do seu meio. Mas uma coisa que não é papel da igreja é colocar o peso da doutrina bíblica em cima de pessoas que simplesmente não creem na Bíblia, que simplesmente não creem em Cristo. Isso é falta de lógica. Como que a gente vai impor uma doutrina cristã sobre pessoas que não são cristãs? Pelo amor de Deus, acorda! Quem não segue a Cristo não tem a mínima responsabilidade de seguir os preceitos cristãos. Quando eu vejo políticos cristãos tentando criar leis para cercear a liberdade das pessoas em nome de uma doutrina bíblica, isso é absurdo e é extremamente nocivo. Se um casal de homossexuais quer se casar civilmente, não quer obrigar um pastor, um padre, um rabino a fazer sua cerimônia religiosa, deixe eles casarem, para de interferir na vida das pessoas. Nós cristãos temos que aprender a cuidar da nossa vida. Uma coisa é um homossexual chegar na igreja, ele entender que a vida que ele está levando é pecado e ele querer ajuda e ele pedir por ajuda. Aí é o papel da igreja ajudar. Mas se um casal homossexual ele quer ir na igreja, mas no momento eles não entenderam que aquilo é pecado e eles querem continuar nessa vida, deixa eles irem na igreja. Caramba, você parece burro. Você não precisa permitir que esse casal pregue ou faça parte do louvor ou faça parte de algum ministério, mas eles são membros. Deixa eles serem membros. Como é que você crê que Jesus vai fazer uma transformação genuína no coração deles se você expulsa eles da igreja? Muitos cristãos não se manifestam contra esse tipo de declaração com aquele típico discurso de não querer se envolver em polêmica. Mas eles estão ganhando almas, você tá fazendo o quê? Deixa de ser burro. Esses tipos de líderes religiosos só estão afastando as pessoas do verdadeiro amor de Cristo. Jesus debatia com fariseus e expunha o pecado deles, e expunha a hipocrisia deles. Então nós devemos começar a nos manifestar contra esse tipo de declaração, contra esse tipo de líderes religiosos que não pregam o amor de verdade, que só afastam as pessoas de Cristo com esse preconceito repugnante e burro, que não tem nem mesmo um argumento para embasar as bostas que eles falam. Você que é homossexual, você estava condenado ao inferno, assim como eu estava condenado ao inferno, assim como qualquer pastor de qualquer igreja, de qualquer religião, estava condenado ao inferno. O que nos tira dessa condenação é o sacrifício de Jesus na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados para pagar uma dívida que a gente não tem condição de pagar. É a graça de Jesus, é a misericórdia de Jesus que nos tira da nossa condenação. Não são as boas ações que a gente faz ou as pessoas que a gente ajuda. É a graça e o sacrifício de Jesus. A igreja é lugar para você. E se você se sentiu chamado por Cristo, mas está numa igreja que fica apontando o dedo para você, procura outra igreja. Procura uma igreja que realmente te ame e te acolha, independente das coisas que você faz. Lucas, mas eu vou pra igreja, eu vou ter que largar do meu namorado, eu vou ter que largar da minha namorada? Não, você não precisa largar de ninguém. Você precisa se aproximar de Jesus. E quando você vai se aproximando de Jesus, ele vai te falar as coisas que você precisa mudar na sua vida. Não mude porque alguém falou que você tem que mudar. Mude quando você sentir que precisa mudar algo na sua vida. E a todos os cristãos, tomem conta da vida de vocês e só deem a opinião sobre a vida de uma pessoa
quando essa pessoa pedir com amor, com carinho, e para de ser pedra de tropeço na vida das pessoas, porque biblicamente você também vai pro inferno por causa disso. Eu sou o Lucas Lima, você tá no canal Lemonade, se inscreve aqui embaixo, favorita esse vídeo, tem outros vídeos aí que em algum lugar para você clicar. Deixa a sua opinião nos comentários, se você concorda comigo, se você discorda de mim, se você tem alguma coisa para falar. Compartilhe esse vídeo até o infinito e além, para que as pessoas entendam que o papel da igreja não é julgar, e sim amar, e fiquem com Deus.